palavra de Deus, ela não passará. Glória a Deus por isso. Céus e terras vão passar. A moda passa. Os estilos passam. Mas o que Deus deixou testamentado na palavra dele dura para sempre. É para todas as gerações. Todas as gerações. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina de Balaão. Eu fiquei assim, Deus, nós já fomos tão ministrados pela palavra do Senhor nesses dias, e a ministração, né, vem sendo densa, constante e muito sólida pela palavra. E na ministração passada do pastor Rafa, especificamente falando, foi algo muito direto. É como se fosse assim uma ferramenta apertando, sabe, os parafusos, né? Foi muito forte e tem sido uma junção, uma construção. E quando veio essa palavra ao meu coração, eu falei assim, mas Deus, a palavra da semana passada já foi aquela de apertar. Será que realmente essa palavra vem um temor de Deus no nosso coração? E eu confesso que eu fiquei ali conversando com o Espírito Santo para realmente ter a certeza se era isso mesmo que eu tinha que trazer. Porque eu tinha feito um cronograma de ministrações, até compartilhei com o pastor Lori no início, na nossa primeira reunião, lembra, por vídeo. E eu falei, mais ou menos eu vou ministrar isso aqui no final. E Deus falou assim, não é o que você quer falar, é o que eu quero ministrar. E só abra a boca e eu vou fazer, eu vou falar, né? E a gente diz amém, como nós vimos no vídeo. Quem somos nós para contender com o oleiro? Quem é o caco para dizer, faça assim, faça assado? Não, nós temos que obedecer. E essa palavra, quero que você feche os olhos junto comigo, se você puder. Espírito Santo de Deus, como nós já oramos aqui no início, nós estamos debaixo da Tua palavra, da Tua autoridade. E eu creio, Deus, que há uma revelação não nova, porque a Tua palavra, ela se renova, ela não é nova, não há nenhuma nova revelação, mas a Sua palavra, ela é uma palavra revelada, e nós queremos, Deus, que o nosso entendimento, pelo poder do Teu Espírito Santo, se abra nesse momento, e que o Senhor continue a fluir aqui, me usando como um vaso de alabastro quebrado na Tua presença, que sou apenas isso, Deus, para que o Senhor possa falar ao nosso coração e, ó Deus, realmente a Tua palavra fazer o efeito que lhe apraz em cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Números 22, vamos lá, vamos ler os primeiros versículos. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, além de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian, essa multidão devorará tudo ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Então, a gente vê aqui um medo instalado nesses povos, porque eles sabiam do poder que Israel possuía. Israel possuía um poder. E o poder que Israel possuía era um poder que não vinha das suas armas, não vinha dos seus carros de guerra, mas esse poder, ele era um poder sobrenatural. Era um poder que Deus derramou sobre esse povo para realmente causar esse temor às nações. E Moabe, com esse medo, eles pensaram assim, a gente tem que fazer alguma coisa para deter esse povo, porque nós vamos ser devorados, nós vamos ser consumidos. Foi até que então Balaque chegou até Balaão, e nós vamos ver ao decorrer aqui da história, né, com algumas propostas para ele.
Mas eu quero perguntar uma coisa para você, nessa noite. Trazendo para a nova aliança, que é o que a gente vive hoje. Israel, o poder ele vinha de Deus, o poder que Israel possuía. E você? A Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo separado. Se você puder, abra lá em Gálatas 6:16. Nessa primeira ministração, nós vamos aprofundar num estudo mesmo. Então, a gente vai abrir bastante a Bíblia aqui e a gente vai trabalhar bastante junto nessa dinâmica. Então, Gálatas 6:16, respaldados pela palavra de Deus. O que diz aqui? Vamos lá. Olha só. Paz e misericórdia estejam sobre todos que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Mas era outra palavra, será que eu anotei errado aqui? Efésios, meu amor, aquela palavra que diz que nós somos o Israel de Deus. O que está na tua versão? Aleluia. Tem uma outra palavra também em Efésios, se alguém encontrar, pode falar, tá bom? Que aí a gente compartilha aqui também. Você é Israel de Deus, pela nova aliança, e dentro de você há poder, há glória, há poder e há glória. Diga comigo, dentro de mim, há glória. A poder. E de onde que vem o poder que está dentro de você sobre a sua vida? De Deus. Deus dava poder a Israel para vencer as batalhas. Qual que é o propósito do poder na vida de Israel? No Antigo Testamento, vencer batalhas. E nós, como Israel de Deus, hoje, qual que é o propósito desse poder que é em nós? Vencer batalhas. Continua sendo o mesmo propósito. Por isso que o tema, você pode anotar aí, dessa ministração é o propósito do poder. O poder está sobre nós, mas nós temos que administrar o poder. Cabe a nós administrar. Deus ele não vai descer na terra, ele não vai enviar um anjo, ele não vai colocar uma pessoa do nosso lado para administrar o poder por nós. Não, o poder ele foi liberado sobre as nossas vidas. Os dons estão sobre nós, mas cabe a nós, como bons dispenseiros de Deus, administrar isso. E quando nós falamos de administrar tudo isso, é o cuidado de não pegar o que pertence a Deus para nós. Entenda isso. Eu lembro que eu trabalhava numa loja de roupa, e ali, na hora de varrer a loja, eu era a única que conseguia encontrar os alfinetes, porque lá eles fabricavam a loja. Acho que o pastor Alex conhece Moranguinho. No fundo da loja, eles fabricavam. E eu varria, mas isso era de mim. Eu via ali os alfinetes, eu juntava, colocava tudo na caixinha. E eu nem sabia que eu estava sendo observada pelos donos da loja. Chegou um dia que aqueles donos chegaram para mim e falaram assim: nós queremos abrir uma loja para você. Nem para a filha deles, eles fizeram essa proposta. Ela não gostava muito de trabalhar, sabe? Quando ela soube, ela ficou muito brava. E foi bem na época que eu recebi um convite para ser secretária da comunidade. E eu fiquei entre a cruz e a espada. Será que eu vou ser gerente? E era uma loja que ia ser num bairro muito chique. Eles tinham essa loja ali no centro, só que a proposta era para eu gerenciar. Ele falou: não, eu quero, essa loja é para você. Porque você é isso, você é aquilo e tudo, toda honra e glória a Deus. Mas por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu não sabia que eu estava sendo observada. E eu lembro uma vez a dona Lena falando para uma pessoa, ela nem sabia que eu estava ouvindo. Ela falando assim: olha, a Marie, pode chegar uma pessoa pobrezinha,
ou uma pessoa muito rica, porque era uma loja com roupas muito caras, ela atende da mesma forma. Eu ouvi um dia ela falando isso. É incrível. Eu nem era pastora, nem pensava em ser pastora. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não precisa de título para exercer o sacerdócio que Deus tem sobre a nossa vida. Nós já somos o que a Bíblia diz que somos. E aí foi o que aconteceu, veio essa proposta, e aí eu orei a Deus e fui para o integral, para nunca mais sair. Falei, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Porque uma vez que a gente aceita o chamado de Deus, seja de qualquer forma, no integral, sem ser integral, nós temos uma aliança com o Senhor. E a gente tem que andar de acordo com aquilo que Ele pede, ainda mais da gente. E eu lembro que uma vez o seu Elinho, ele foi viajar. E ele falou assim, olha, você vai ficar cuidando da loja. Isso antes da proposta de eu ser secretária lá da SEAC. E você vai cuidar de tudo, e eu vou viajar, vou aproveitar fazer umas compras e tudo mais. E aí, tinha uma moça, 2 moças que trabalhavam lá. E o seu Elinho foi embora, viajar, seguir o rumo dele, e eu tinha que fechar o caixa. E chegava no final do dia, elas pegavam algumas coisas ali, sabe? E eu falava, meu Deus do céu, que é isso? Pegava pacote de presente, aí, não vai nem dar conta, não vai nem, deixa para lá, isso não é nada não. E eu estou trazendo isso porque a Bíblia fala muito sobre a questão do administrar, né? O Senhor saiu, deixou a vinha, quando Ele voltou, encontrou aquele ou aquela assim, assado. E quando Deus ele manda a gente administrar aquilo que é dele, é como uma empresa. O nosso chefe, ele não está ali, muitas vezes nos vendo, fazendo conta de cada detalhe. Nós não temos alguém ali na nossa linha, mas Deus, o próprio Deus, Ele está vendo tudo. De Deus a gente não pode fugir, não tem como. E é maravilhoso isso, porque caminhar debaixo da graça nos leva ao entendimento de que nós não precisamos ser perfeitos, temos falhas, mas nós precisamos reconhecer que debaixo desse reino nós temos a quem confessar, nós temos a quem entregar a nossa nudez mesmo, para que Deus venha e ali Ele nos sara, nos cura. Eu lembro que numa dessas vezes eu até caí nessa, eu falei assim, não, eu vou pegar uns saquinhos aqui, não tem nada não. Confessando aqui para vocês, eu vou levar lá os saquinhos de presente, vou forrar meu armário. Mas olha o que a Bíblia diz, ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. Quem é fiel no pouco, é fiel sobre o muito, mas quem é infiel sobre o pouco, com certeza, quando chegar lá na frente, não vai conseguir administrar o muito. E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, falou assim, não, você não vai pegar essas coisas. E o meu coração se condoeu, eu falei, verdade. Estava quase caindo já na delas, né? Estão fazendo, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, não vai dar nada não. O Espírito falou assim, não, você não. Deus dispensa poder sobre a sua vida, sobre a minha vida, para vencer batalhas. E assim Israel cumpre o seu propósito, assim você cumpre o seu propósito. Sabe o que o inimigo quer? Ele quer tirar a sua autoridade. Ele veio para matar, roubar, destruir. Mas ele é paciente. Às vezes começa com uma embalagenzinha, né? Como eu quase fiz o que estava todo mundo fazendo. Uma embalagenzinha, mas não vai dar nada não. Não vai nem perceber. Mas são as raposinhas que vão entrando e corrompendo aquilo que não é para ser corrompido. E a autoridade. Aí como que eu ia pregar Jesus para aquelas ali que, se eu continuasse fazendo o que elas estavam fazendo também, como que eu ia pregar Jesus? Né? A gente perde o quê?
A autoridade. Mas nós vamos falar sobre a autoridade um pouquinho mais para frente. Deus dispensa poder sobre alguém, numa equipe, na vida de um pastor, de um ministro de louvor, da dança, para armazenar poder e glória para essa pessoa? Para essa pessoa se vangloriar? Responda aí, em silêncio. Deus dispensa o propósito, Deus dispensa o poder para que o propósito seja cumprido. Para você cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, em todas as áreas, você vai precisar andar no poder. Mas não, eu vou chegar lá onde Deus me mostrou, vai ser tudo maravilhoso. Eu posso continuar na mesma, assim, sabe? Um pezinho aqui, um pezinho ali, e eu vou conseguir alcançar o... Não vai. Eu tenho que dizer isso para você. Não vai. Ou eu ando no poder, ou eu ando fora do poder e me engano para cumprir um propósito que eu acho que é o propósito de Deus, mas que não é. Ande no poder. E para andar no poder, você precisa de autoridade. Eu tinha aquela mania e eu nem sabia. Eu era vulnerável. Mas maravilhoso é saber que quando nós temos o temor do Senhor, e o temor do Senhor, o que a palavra diz? É o quê? É o princípio da sabedoria. Quando nós temos o temor do Senhor, por isso que não perca o temor do Senhor. O dia que você não temer o que você está fazendo, é preocupante. Ainda que seja algo pequeno, o Espírito Santo vai falar com você. Como falou comigo naquela vez que o seu Elinho foi viajar, e ele falou, não faça o que elas estão fazendo, você vai se comprometer. Pode parecer pequeno, mas existem atitudes que comprometem a nossa vida espiritual, e por isso que a gente acha, e a gente vê e fala assim, puxa vida, está todo mundo indo além, e eu estou ficando. Mas Deus é misericordioso, demanda o seu amor, sua misericórdia, e quando nós reconhecemos, Ele nos pega e nos leva para o propósito. Não é o fato de você parecer o quão distante você está do propósito, que significa que você não está caminhando para aquilo que Deus quer. Pode parecer distante, pode parecer que às vezes você perdeu o fio da meada. Às vezes parece que você está pertinho do propósito. E às vezes parece que você está longe do propósito. Mas com o seu coração, no temor do Senhor, você está na caminhada. E o poder de Deus vai sendo acrescentado na sua vida através do arrependimento, através da zona que não é a zona de conforto. E anote isso que eu vou falar agora. Quando tudo estiver confortável, não aceite essa condição. A melhor condição para você estar é na condição do desconforto. O que aconteceu com Davi? Ele estava confortável, ele não foi para a guerra. Ele estava num momento de conforto, ele se acostumou com aquilo. E a gente se acostuma com o conforto. Está tudo bem, está tudo certo. Eu estou com meus amigos aqui, todo mundo me quer bem, eu estou fazendo as coisas, está caminhando tudo certo, mas a doutrina de Balaão, ela fala a respeito de um engano. E qual engano é esse? É de achar que porque o meu dom, ele está fluindo, Deus está me aprovando. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E foi exatamente o que aconteceu com Balaão. Nós não vamos ler aqui a história completa, mas é o seguinte, Balaque, que é um rei de Moabe, filho do rei, de Moabe, filho de Zippor, ele faz propostas a Balaão, e Balaão, ele é vulnerável. Por isso que a Bíblia fala, mais para frente, que Deus odiou, reprovou, lá no versículo 19, vem comigo aqui,
do capítulo 25 de Números. Olha o que Deus fala a respeito de Balaão, do profeta. Versículo 19. A Stephanie está sem Bíblia? Alguém pega uma Bíblia para a Stephanie? Aê! Números 25. Não é versículo 19, é versículo 10. O Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo não os consumisse. Peraí. Comi barriga aqui. Peraí, gente. Não. Vamos prosseguir na palavra que eu estou querendo ir lá para frente. É melhor, né? É melhor. Então, vamos lá. Vamos caminhar aqui no versículo 5. Tenho uma dificuldade de seguir o que eu escrevo, o esboço. Mas vamos lá. 5. Enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. 7. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. Gente, olha só a vulnerabilidade de Balaão. Balaão sabia que esses líderes eram abominados por Deus. E o que Balaão faz? Fiquem aqui essa noite. Balaão, ele abriga pessoas que são abomináveis a Deus. Olha, vamos lá prosseguir. 9. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Aí eu pergunto para você, olha aqui para mim. Deus não sabia quem que eram esses homens? Por que Deus fez essa pergunta para Balaão? Para conscientizar. Para ver se pelo menos uma luzinha acendia a Balaão. Falar: nossa, o que eu fui fazer, né? Mas esse profeta aqui, ele estava tão cego, tão cheio de si, que nem Deus falando com ele algumas coisas, ele abriu os olhos. Vamos prosseguir, versículo 10. Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora lançar uma maldição contra ele. Então, talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque este povo é abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Aí o que aconteceu? Mais para frente a gente vê Balaão fazendo uma proposta, e essa proposta para Balaão era uma proposta de ganhar muitos recursos. E Balaão, ele balança com tudo isso. Balaão, ele recebe de novo aquele povo na casa dele. Ele não consulta Deus antes se era para receber. E Deus vai dando corda, sabe? Deus vai dando corda. Para ver até onde vai parar. Eu anotei aqui, ó, o poder do nosso time, da nossa equipe, o poder que nós temos recebido tem sido recebido de Deus.
não é para nos autopromover e nem para nos orgulharmos. O poder de Deus sobre o nosso time de louvor, sobre o nosso time de dança e de artes, é para elevar o nome de Jesus, exaltar Jesus ao mais alto lugar. Balaão, ele estava seguindo seus próprios interesses. Essa é a verdade. E o mais interessante é que ele profetizava, Deus usava ele, Deus usava Balaão, era Deus. A gente vê no decorrer aqui do capítulo 22 e do capítulo também 23, os oráculos que Balaão, ele declarava, vindo do quê? De Deus. E a gente vê também que Deus falou para ele, não, olha, faz o seguinte, vai lá à terra deles, vai até lá, ouça o que eles têm para dizer, e no caminho, como vocês sabem, ele vai com a mula, né? Aí a mula para no meio do caminho, porque Balaão está totalmente perdido, ele está tão cheio de si, que ele confunde, uma hora é Deus falando, uma hora é a vontade dele, ele fica confuso. Aonde há confusão, amados, é muito evidente de que Deus não está respaldando. Como que eu sei que aonde eu estou, que o que eu estou fazendo ou o que eu quero fazer é o que realmente agrada a Deus? Primeiro, tem que estar respaldado pela palavra de Deus. E segundo, que não vai ter confusão, porque Deus não é um Deus de confusão. E Balaão, a gente vê que ele era muito confuso. Mas, por que as pessoas procuravam Balaão? Porque ele era usado por Deus. Só que ser usado por Deus não é evidência de ser um adorador de Deus. Não é evidência de que nós estamos sendo aprovados por Deus. Quem está comigo? Quem está entendendo? Lá em Lucas 11, 20, abra lá comigo. Lucas 11, 20. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Esse contexto foi quando ele foi expulsar demônios e os fariseus acusaram Jesus de que ele era o próprio demônio. E eu achei muito interessante quando Jesus fala assim, se é pelo dedo de Deus. Esse dedo de Deus, essa expressão que Jesus está falando, ele está aqui falando sobre a autoridade e o autoritarismo. O autoritarismo, ele é o esforço que pessoas fazem para achar que tem autoridade. Então, ela tem que se esforçar. Jesus falou, olha, se é pelo dedo de Deus, então, o que ele diz aqui? Então, o reino do céu chegou a vocês, porque não é pelo meu dedo, não é pelo meu autoritarismo, não é o mesmo que os fariseus fazem, porque quando Jesus pregava, o que as pessoas falavam? Falavam, nossa, ele prega diferente dos fariseus. Por quê? Os fariseus, eles pregavam muito bem, mas eles não viviam. Só que quando eles passavam a mensagem deles, não alcançava o íntimo do coração deles, do povo. Por quê? Porque a autoridade, ela só vem quando a gente vive. Às vezes a gente não consegue falar tão bem, pregar tão bem, ministrar tão bem. Mas se nós vivemos na palavra de Deus, aquilo escorre. Escorre, é uma unção que flui. E as pessoas falam assim, nossa, mas é tão simples e eu sinto a presença de Deus. Por quê? Porque é o dedo de Deus, não é o seu dedo. É a autoridade de Deus, não é o autoritarismo, não é o esforço em fazer algo bom para aí as pessoas admirarem, que era o caso dos fariseus. Eles falavam bonito, mas eles não tinham autoridade. Por quê? Porque eles não praticavam. Eles não praticavam. Em Atos 1, do 1 ao versículo 11, abra lá. Percorra aí comigo. Atos, capítulo 1. A gente vai ficar afiado aí na Bíblia. Quem encontrou? Olha só. Diz assim, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi
a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do meu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu queria pedir para acender a luz aqui, para não ficar meia luz. Do fundo pode até ser, mas aqui da frente, nosso cérebro engana a gente. Isso causa um pouquinho de sono. Então, para prevenir, é melhor remediar, né? Obrigada, Tiago. Prosseguindo, verso 5 novamente. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é esse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Gente, olha aqui a visão humana que limitada. Olhando a política, olhando o que é humano, olhando aquilo que é visível aos olhos. Mas não se tratava disso. No versículo 7, ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Mas vocês receberão o quê? O quê? Poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Pastor Lori, você me ajuda? Ali, no som do violão. Eu entendo esse, por que vocês estão olhando para o céu como um chacoalhão, sabe? Viu? Agora é um novo tempo de vocês. É o tempo de vocês irem, não é o tempo de vocês ficarem agora esperando. Jesus, ele já está no céu, mas vocês receberam o poder, vocês foram batizados com o poder do Espírito Santo. Agora vocês vão e cumpra o chamado de vocês, o chamado pelo qual Deus já falou para vocês. Volta lá em Números. Notas maiores, tá? Números 22. Versículo 5. Novamente. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. E a mensagem de Balaque dizia: Por que Balaque fez isso? Porque Balaque, ele achava que o poder estava no profeta. Não pense que o poder está em você só por estar, só para ficar em você. O poder, ele está no profeta, mas ele vem de Deus para cumprir um propósito pelo qual Deus chamou. E a proposta que você vai receber ao longo desse processo da sua vida é uma proposta que muitas vezes vai querer te tirar desse caminho para realmente roubar essa autoridade que está sobre a sua vida. Porque através da sua vida vai fluir um rio. Deus vai salvar. Deus vai libertar, Deus vai cumprir as promessas dele. Quantos aqui já receberam palavras de Deus? Eu já recebi palavras de Deus. Eu creio que pessoas aqui, ministros, dançarinas, já receberam palavras que iriam às nações, que iriam pregar a muitas pessoas. Pode baixar um pouquinho, Vitão, o violão aqui na frente. E às vezes você pode pensar assim: não, mas isso está muito longe, isso não vai se cumprir. Isso vai se cumprir. É desejo de Deus cumprir cada palavra que Ele liberou sobre você.
Mas para isso, você e eu, nós precisamos cumprir o nosso propósito na nossa igreja local. Porque é através daqui, como nós lemos lá em Atos, olha, em Jerusalém, depois vocês vão ser enviados. Mas tudo começa com a paixão pelo nosso ministério, pela nossa cidade, pelo nosso local, onde Deus nos plantou. E é um engano muito grande de Satanás quando ele lança para a gente a vontade de querer mais estar em outros lugares do que estar no lugar onde Deus nos plantou. Eu falo isso por experiência própria. Eu já caí algumas vezes nesse engano, sabe, de às vezes vislumbrar outras coisas e confundir aquilo que Deus já tinha falado comigo, porque a gente recebe, como eu disse aqui, palavras ao longo da nossa caminhada, mas essa palavra é uma palavra para nos preparar, para a gente guardar o nosso coração. Quem está com sono aqui, gente? Estou vendo alguns assim. Quer levantar um pouquinho? Levanta aí. Levanta aí, vamos fazer uma ginastiquinha aqui. Levanta aí, vamos lá. Abre os braços aí. É, pastor? Precisa, né? Estica aqui atrás. Aê, pode sentar. E por falar em propostas, no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo, no versículo 18 mesmo, olha só, antes de Balaão pegar o rumo dele com a jumenta, o que Balaque fala para ele? Mesmo que Balaque, o que ele fala? Mesmo que Balaque me desse o seu palácio, cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Gente, mas ele não falou isso com um coração sincero. Vocês têm noção? Ele não falou isso, ele estava falando uma mentira. E aí no 19 fala assim: agora fiquem vocês também aqui essa noite. Gente, era como se ele estivesse falando assim: o que eu mais quero é tudo isso. O que eu mais quero é essa proposta. O que eu mais quero é a evidência. O que eu mais quero é a prata, o ouro. Mas sabe, eu não posso, porque eu só posso falar o que Deus falou para eu falar. Falsidade. Olha que falsidade. E aí no 19, ele é desmascarado de novo, porque ele fala assim: agora fiquem aqui de novo, para ver o que Deus vai falar, colocando Deus à prova. Misericórdia, vamos prosseguir. Balaão era corruptível. O coração de um adorador é incorruptível, assim como o coração de Deus. O que eu mais orava uma época da minha vida é assim: Deus, me ajuda a ter um coração incorruptível. Porque a gente se corrompe por coisas muito pequenas. A gente se corrompe quando a gente recebe um elogio e a gente não sabe receber aquele elogio. E no dia seguinte a gente está achando que Deus usou a gente e foi bênção por causa da gente. É um coração corruptível isso. Um coração corruptível é quando a gente fala a mais e além do que Deus mandou a gente falar. Coração corruptível é quando a gente vê uma situação instalada e a gente acha que pode chegar de qualquer jeito porque eu tenho uma posição, porque eu sirvo o altar, então eu falo com um pequenino de qualquer jeito, né? Mas quando é alguém aos olhos humanos mais importante, aí eu sou diferente, eu sou mais legal. Isso é um coração corruptível. E muitas vezes eu orei ao Senhor para tirar isso da minha vida, exterminar isso da minha vida, porque quando eu via, eu, estava com meu coração vulnerável a isso. E eu coloquei aqui: nós ficamos parecidos com quem nós adoramos. Quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos parecidos com quem? Com Deus. Quanto mais você contempla a Deus, você fica parecido com Deus. Quanto mais você se conecta com Deus em oração, mais parecido você e eu vamos ficar com Ele, com Jesus.
Suas amizades te definem. Não quer aquele ditado? Diga com quem você anda, que eu direi quem você é. As nossas amizades, elas falam muito sobre nós. Muito sobre nós. Graças a Deus, assim, pela misericórdia do Senhor, quando eu tive um encontro muito genuíno com Jesus, eu decidi que eu ia exterminar da minha vida todas as pessoas que não queriam receber Jesus. E eu poderia falar de Jesus para essas pessoas, mas eu não iria me relacionar com essas pessoas intimamente. Nossa, pastora, mas isso é acepção de pessoas. Eu te provo na Bíblia que não é. Eu te provo na Bíblia que não é. João 15:15, abra lá. Eu prometo, gente, que na segunda ministração vai ser mais suave. E eu confesso que ainda estou aprendendo a trazer palavras, sabe? Porque o clamor de aceitação na minha vida era muito grande. Eu queria muito ser amada pelas pessoas. Então, trazer uma palavra de exortação, isso trazia para mim a possibilidade de melhor fugir, porque as pessoas vão estar olhando torto para mim, e eu não quero isso, eu quero ser amada. Está aqui meu marido para falar. Então, o clamor era muito grande, a aceitação. E eu estou vencendo pela misericórdia de Deus. Cada vez que eu estou aqui, o medo de errar, o perfeccionismo, porque o perfeccionismo é uma raiz de orgulho, né? A gente deixa de fazer porque a gente quer perfeito, que as pessoas admirem a gente, então é melhor não fazer, para não receber alguma reprovação, né? Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você está fazendo algo na casa do Senhor, glória a Deus porque seja você como a Jo, estando diante de uma aula, o pastor Anderson ministrando aqui no altar, ou você dançando, seja o que for, servindo a mesa, sabe? Você está fazendo o que Deus mandou você fazer, e que vai ter críticas, é normal, nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai aplaudir o que você está fazendo, mas esse é o caminho para que Deus possa cumprir o propósito na sua vida, e é esse o caminho certo. Se nem todo mundo está te aplaudindo, então é a evidência de que parabéns, aleluia. Então é isso, que eu seja curada cada dia mais na presença de Deus. 15:15 de João. Já não os chamo servos, porque o Senhor não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu vou repetir. Tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Está dizendo assim, olha, eu sempre sou o mais transparente possível com vocês. Tudo que eu recebi de Deus, tudo que eu sou em Deus, eu compartilho com vocês. E mesmo assim vocês não me abandonaram. Então realmente vocês são meus amigos, porque Jesus, ele falou, olha, quem não quiser me seguir, viu? Toma o seu caminho. Eu não preciso ninguém me seguindo amarrado, né? Você vai me seguir se você quiser. A cruz é pesada mesmo, sabe? Não é fácil, a porta é estreita. E ele falou assim, olha, tudo que eu ouvi do meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Olha, eu fui o mais transparente possível. E mesmo assim vocês estão me seguindo. Então, olha, vocês são meus amigos mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem que ser uma pessoa diferente naquele grupo, para aquelas pessoas te aceitarem, não são seus amigos. Olha, não são seus amigos. E se na igreja você é uma coisa, e depois do culto você é outra, você vai para outros lugares, você faz o que... Às vezes você fala assim, ai, o meu pastor, meu líder não pode nem saber que eu estou fazendo isso. Se você faz isso, não caia no engano de achar que você está sendo uma pessoa aqui, outra pessoa lá. Porque você não está sendo duas pessoas. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo a mesma pessoa. É que dentro da igreja, a gente consegue colocar uma máscara, sabe? Só que a gente é aquela pessoa, a gente é o que a gente é lá. Aqui a gente consegue colocar. Mas Deus é maravilhoso, porque estarmos aqui nesses dias de imersão e receber essa palavra e continuar aqui, você não fugiu nenhum dia. Eu não fugi nenhum dia porque eu fui muito confrontada, inclusive hoje pela manhã eu fui confrontada, porque eu estava assim, num dilema com Deus, né? E toda vez que você chega num lugar de crise, você
filho de Deus, chega num lugar de crise, é porque Deus está querendo trazer para você uma revelação específica para a sua vida. A crise não é para você fugir dela. A crise é para você enfrentar e você fala assim: Deus, eu me rendo e eu quero descobrir o que o Senhor quer falar comigo através dessa crise que eu estou passando. E hoje de manhã Deus falou muito comigo aonde estava a raiz da incredulidade na minha vida. Sabe, e a gente acha assim, não, uma vez que eu sou cristão, que eu tive experiências com Deus, eu não vou ter mais crise, eu vou ser sempre constante. É verdade, a constância, ela é muito importante na nossa vida. Só que o fato de eu, às vezes, ter que enfrentar crises, não significa que eu não sou uma pessoa constante. Eu sou constante porque eu enfrento crises. Só que eu tenho que enfrentar as crises da maneira certa. E na crise de identidade é muito complicado, principalmente os que são mais jovens, é que o clamor de aceitação bate. E a vulnerabilidade vem a ponto de te jogar, se você deixar, para um campo onde você vai estar totalmente exposta e totalmente perder o fio da meada daquilo que Deus tem. Por isso que é muito importante você ter alguém para você abrir teu coração. É muito importante a gente andar com um coração ensinável, como foi ministrado aqui pela vida do pastor Lori nesses dias também, porque isso nos guarda, isso nos livra. Eu não tinha muitas pessoas para abrir os meus momentos difíceis, quando eu era da fase de adolescente para jovem, quando eu comecei a namorar o pastor Rafa, mas algo eu tinha no meu coração, e por isso aqui a gente não tem que rotular ninguém, cada um tem a sua história, mas é importante dizer que eu sempre fugi muito para Deus. Nos meus momentos de dificuldade, nos momentos de crise, de explodir, eu lembro que eu chegava no quarto, tinha que trancar a porta do quarto. Às vezes meu irmão estava bravo comigo. Quem é que era de brigar com o irmão? Normal, né, gente? Só que o meu irmão às vezes era demais. Ele tinha que trancar a porta do quarto, senão ele me pegava mesmo, né? E também não era muito fácil. Às vezes eu passava aí para irritar ele, batia no videogame, fazia assim, saía correndo. Aí o videogame dava pause, dava tilt. Mas assim, nessa época não era o caso. Eu estava enfrentando outros problemas e eu corria para Deus. Eu lembro que eu ficava no quarto ali horas orando. Eu lembro que teve uma época, a gente ainda estava aqui nesse templo, eu, a pastora Cris, a gente falava assim, vamos essa tarde toda ficar orando. E a gente ia lá para a casa dela, fechava a porta do quarto e fechava a janela e ficava ali orando a Deus, buscando a Deus. E Deus vinha, a gente tinha experiências sobrenaturais com Deus. Aí nas vigílias da igreja também. Era uma bênção. Entenda uma coisa, Deus ele vai te conectar com amigos, com pessoas, para você cumprir um propósito. A amizade, ela não é para você se alimentar do outro, não é para você competir esse amor dessa amiga, porque sempre que a amizade não tiver um propósito, ela vai ser pro bel prazer e vai dar ruim, porque aí começa uma manipulação. Você é só minha, você é só meu e de mais ninguém e tal. A maior evidência de que a pessoa é um amigo verdadeiro, um amigo fiel, ela vai celebrar com você. Até as suas novas amizades, essa pessoa vai celebrar com você. Ela não vai se sentir excluída, ela não vai se sentir, rejeitada. Às vezes, pode bater alguma tristeza. Puxa vida, eu queria estar lá. Mas, Deus ele vai moldando o nosso coração para a gente ser pessoas cada dia mais verdadeiras e verdadeiros diante de Deus. E isso trata de um coração leal, de um coração que não é corruptível. Nossa, gente, já está bem no horário aqui, tem bastante coisa. Senhor, Tu és bom demais. Vamos lá. Eu recebo muitas pessoas em casa, eu trato bem as pessoas, porém comunhão é espiritual. Estou dando aqui um exemplo prático, que isso pode acontecer com você, e acontece. Você vai receber as pessoas na sua casa, você vai se relacionar com diversas pessoas, mas quando nós falamos de comunhão, a comunhão, você só pode ter comunhão, ministra, em nome de Jesus, entenda isso.
Você só pode ter comunhão com quem tem o mesmo espírito que o seu. E isso não é acepção de pessoas. Isso são escolhas. Por quê? Porque as amizades te definem. 1 Coríntios 15, 33. Já está acabando, gente. Prometo. 1 Coríntios 15, 33. Isso aqui é um clássico. Com certeza já foi ministrado um dia por essa palavra em algum culto de jovens também. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. O apóstolo Paulo com certeza estava muito entristecido quando ele declarou essa verdade, mas ele precisava fazer como está lá em um dos salmos: fira-me o justo e será, sabe, como um óleo, como um remédio, um bálsamo para mim. A amizade é espiritual. Então, quando você escolhe alguém para se relacionar com você, quando você senta na mesa com alguém, isso é estabelecido no mundo espiritual, uma aliança. A gente vê algumas alianças na Bíblia, como Jonatas e Davi, né? Esther e Mardoqueu. Aí depois ela faz uma aliança com as suas servas para fazer um jejum. Nós vemos também Jesus com os seus discípulos, não tem nem o que falar sobre isso. E o propósito da amizade está em Eclesiastes. Abre lá. Eclesiastes 4. Isso aqui vale a pena a gente ler inteirinho. Eclesiastes, capítulo 4. Gente, é Eclesiastes. Será que eu anotei errado? Sabe quando você não entende seu número? Já aconteceu com você? Alô? Alô? 4, 9. Isso aí. Obrigada, Ivan. Olha o propósito da amizade, gente. Aí, tem gente que fala assim: não, a amizade não é espiritual, não. Olha o que a Bíblia diz sobre a amizade. Vamos ler juntos? Esse aqui é o propósito da amizade, olha só. É melhor ter companhia do que andar sozinho. Então, um primeiro propósito, companhia. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. O que está falando aqui? Trabalho. Eu tenho uma amizade com alguém para eu viver um propósito com essa pessoa. Eu não tenho amizade com alguém só para ficar jogando conversa fora. Tem tempo para todas as coisas, né? Mas quando eu sei que a minha aliança, a minha comunhão é espiritual e que essa amizade me faz bem, é que eu me relaciono por propósito. Agora vamos lá, no 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Então, olha só, comunhão. Se eu caio, esse meu amigo vai me ajudar a levantar. Não me afastar mais de Deus. Não me oferecer, sabe, umas saidinhas, uns rolezinhos, sabe, aquelas coisas assim, que depois vai fazer você ficar mais distante de Deus. Não. Vamos continuar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Bom, aqui está falando mais de casal, né? Vamos deixar para lá. Você vai casar, quem é solteiro aqui vai casar, você vai poder dormir com uma pessoa. Não é verdade? Mas é melhor ter companhia do que andar sozinho. Você precisa ter amizades, eu preciso ter amizades, conexões com pessoas de Deus, encharcadas de Deus. Eu tenho para quem chorar. Eu tenho com quem orar, né, Jô? É bom demais, discipulado, né? O fogo de Deus cai. Vem a glória, né, pastora Laís, pastora Cris.
Quantas pessoas maravilhosas, a gente tem experiências de Deus maravilhosas, mas isso não pode parar. Você é as suas escolhas. Cientificamente comprovado que nós somos boa parte das 5 pessoas que nós mais nos relacionamos. Então caminhe com gente top, gente de Deus. Graças a Deus a gente tem um monte de gente bênção aqui na igreja, né? São vasos que não são perfeitos, mas eles estão sendo moldados pela presença de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos enxergar ninguém na carne. Nós temos que enxergar as pessoas pelo Espírito. Amados, de verdade, eu já discipulei tanta gente. Se eu fosse enxergar todo mundo na carne, segundo as fraquezas, eu ia estar com raiva de gente. Porque eu também não tenho tantas coisas assim aos meus olhos, sabe? Que eu admire. Mas eu sei, quando eu cheguei na igreja, a forma que eu cheguei, eu era totalmente improvável. Muito improvável. Muito, mas muito mesmo. E assim nós somos aos olhos de Deus. E assim nós temos que enxergar um ao outro. De acordo com a Bíblia, existem diversas formas de koinonia. Mas antes, abra lá em Provérbios 27. Tem que correr, Jesus. Me ajuda a terminar essa palavra. Esse compartilhar, papai. Provérbios 27, 17. Olha o que diz. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Essa mulher de Deus na sua vida, essa amizade, essas conexões que você e eu temos, elas vão falar a verdade para nós, doa o que doer. Fala assim, ó, você está viajando na maionese. Viu? Essa atitude aí, reprovável. A pessoa que só diz sim para você, não é teu amigo, não é tua amiga. Que só fica, ai, como você é maravilhosa. Não, é isso mesmo, não vai dar nada, não vai dar nada, não. Viu? De novo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, seu amigo, sua amiga. Isso se chama lealdade. Gálatas 6. Corre lá, para a gente terminar. Gálatas 6, no versículo 2. Levem os fardos pesados também uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. É para levar o fardo, sabe? Amizade por conveniência, aquela amizade, é aquela aliança que você se encontra só por conveniência mesmo, sabe? Para fazer a vontade ali da carne, sem propósito nenhum. Mas a amizade na aliança, ela causa pesar, sacrifício. Esse é o preço da verdadeira amizade. Romanos 1, abra lá Romanos 1, 12. Nós vamos para o lanche daqui a pouquinho. E eu vou terminar depois dessa palavra, na segunda parte. Romanos 1, 12. Isto é, para que vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Mas antes, no 11, ele diz assim, ó, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Aí que ele fala, isto é, para que vocês sejam mutuamente encorajados. Então, amizade é para encorajar. Significado de comunhão, koinonia, que é companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição. Quem foi que disse que a amizade não é espiritual? De acordo com a Bíblia, existem formas diversas de koinonia. Eu achei isso muito interessante. A koinonia da amizade, a koinonia com os pobres, de ajudar, de você se compadecer, sentir compaixão. Koinonia na fé, a gente enxerga, né, quem tem a mesma fé da gente de longe, essa pessoa é diferente, eu acho que ela é cristã. Koinonia no espírito. Às vezes a gente está orando em casa, Deus leva você a orar por alguém lá na África que você nem conhece, é no espírito. Koinonia com Cristo e suas obras.
esse compromisso com Cristo Jesus e a sua igreja. Eu sirvo, olha aqui, a gente está servindo uns aos outros aqui. Nesses dias, nós que estamos ministrando, nós estamos servindo ainda mais, porque a gente precisa se preparar mais para estar trazendo aí para vocês. Mas isso não significa que somos mais ou menos, significa que nós temos o nosso papel no reino e por isso nós temos a koinonia em comunhão, cada um na sua função. Koinonia com Deus, com o Espírito Santo. Koinonia é o que nos interliga a pessoas com Deus, Cristo e seu amor. Mas o que tem a ver isso com Balaão? Tem tudo a ver. Porque Balaão, ele abrigou pessoas na sua casa que não agradavam a Deus. Só que ele não chegou para essas pessoas e falou assim: olha, é o seguinte, eu sirvo a Deus e eu vou ver se eu posso hospedar vocês aqui. Ele foi conivente com aquele povo. E depois lá na frente nós vamos ver, vai lá comigo em Números de novo, o jugo desigual, a mentira, a falsidade impede a verdadeira comunhão e faz com que o poder de Deus em nós seja usado de uma forma totalmente errada. Mas não é isso que vai acontecer com a gente nesses dias. Porque Deus tem levantado aqui nessa igreja pessoas, uma equipe, um time poderoso em Deus, com autoridade. Em nome de Jesus, com identidade, para dizer não. Sabe, para dizer assim, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Olha lá. Números 20. Gente, onde que eu estava mesmo? Eu me perdi. Mas antes eu falei alguma coisa. Perdi o fio da meada. Mas tudo bem. Abrigou pessoas erradas em casa, isso mesmo. No 23, olha só o que aconteceu. Ou melhor, vamos continuar um pouquinho aqui no final do 22. Versículo 39. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão. Gente, e os líderes que com ele estavam. O que Deus falou? Você vai, mas você vai fazer tudo o que eu mandar você fazer antes. Balaão comeu até comida sacrificada aos ídolos. Não vai dar nada não. É só um pouquinho. É só um pouquinho. 41. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto Bamote Baal, onde viu uma parte do povo. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Marque essa parte. E agora vai comigo em 2 Pedro. Marque essa parte aí do 23. E vai comigo lá em 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 15. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas a sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Apóstolo Pedro falando que abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo a doutrina, o caminho de Balaão. Agora vai lá comigo em Judas 11, um pouquinho mais para frente, algumas páginas aí, ó, você vai virar, você vai ver Judas 11. Eu já encontrei aqui na minha Bíblia. Ai deles que seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Misericórdia. Seguiram o caminho de Caim. Sabe o que é o caminho de Caim? É aquele caminho que tipo assim, eu vou fazer aqui uma oferta ao Senhor e Ele vai me aceitar, sabe?
não está de acordo com o que ele pediu, mas ele vai aceitar porque eu estou fazendo. É um erro, é um engano total, buscando lucro. Caíram no erro de Balaão e destruídos na rebelião de Corá. Corá falava mal dos líderes por trás. Eu já fui uma dessas que falei mal de líder por trás. Minha vida não ia para frente. Enquanto eu falava mal de líderes, mesmo, olha que coisa louca, mesmo eu amando ao Senhor, eu orando, eu lendo a palavra, eu tinha esse mau costume de supor coisas e falar e comentar e tudo mais. O pecado de Corá foi qual? Vocês lembram o que aconteceu com Corá e aquele povo? A terra se abriu, eles foram comidos pela terra porque eles se rebelaram, eles estavam falando mal de Moisés. E Corá ficou com câncer, depois ela foi, curada e tal. Mas eu já falei, na minha ignorância, nas minhas crenças erradas. Para que isso? Mas será que precisa? E outras coisas mais, lá atrás. E o Espírito Santo vai te cortando, vai te moldando, vai te mostrando que certas coisas não são legais, não combinam e pior, trava a sua vida espiritual e impede você de fluir. Vai lá em Apocalipse 2, 14. Apocalipse 2, 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. O Espírito estava dizendo para essa igreja que essa igreja era uma igreja fiel a Deus, que apesar das tribulações mantinha fiel, mas eles estavam aceitando os ensinos de Balaque, que armou ciladas contra os israelitas. Então, de Balaão. Balaque, ele queria o quê? Que Balaão profetizasse maldição aos israelitas, não é verdade? Para eles ganharem as batalhas. Como eles não conseguiam e Balaão sabia que não podia fazer isso, o que Balaão falou? Olha, sabe o que vocês fazem? Vocês querem a vitória? Vocês levam mulheres de vocês lá no arraial de Israel. E aí vocês têm relações sexuais com elas. E aí Israel, mais ou menos assim, vai perder a autoridade, porque Deus não gosta disso, dessa miscigenação. E eles não vão nem perceber. E vocês vão ganhar. Ou seja, na cabeça de Balaão, ele não profetizou maldição, mas ele deu estratégias erradas. Olha que engano. E essa igreja que estava aceitando, no meio do arraial, coisas boas de Deus, mas coisas que Deus não estava se agradando, achando que era de Deus. Esse é o engano. Esse é o ensino de Balaão. Achar que o que eu estou fazendo é bom diante de Deus, porque até agora eu não fui parada por Deus ou parado por Deus. Quantas pessoas têm pregado o Evangelho, têm falado o nome de Jesus, têm feito milagres, sinais, maravilhas e prodígios, mas o pecado tem vindo nesses últimos dias à tona, A gente vê tantos escândalos lá fora. E o Imersão, ele está sendo preparado, e antes, o propósito de nós estarmos aqui como igreja, as palavras que o pastor Rafa traz, os outros pastores têm trazido, é para que essa igreja seja uma igreja forte, e eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui, porque a gente, tem sido preparado para realmente não cair nesse engano. É maravilhoso ver o poder de Deus agindo na minha vida, na vida de vocês, porque eu creio que através desse posicionamento, nós vamos viver o infinitamente mais de Deus. O infinitamente mais de Deus. Porque graças a Deus, nós temos sido uma igreja em comum, pela misericórdia dEle, e nós oramos para que Deus nos mantenha assim. Se um cair, nós vamos levantar. Nós vamos chutar. A pessoa está morta já no chão e aí vai ficar lá. Não. Nós somos uma igreja realmente que serve Jesus, que ama as pessoas. O que Jesus mais ama? São as
Pessoas. E estar aqui falando sobre isso é mais uma palavra apologética, para a gente não confundir o que muitas vezes a onda está passando e mostrando para a gente assim, não tem nada a ver, sabe? É só um pouquinho, isso não vai te contaminar. Olha, pior que acontece. Vamos fazer o nosso lanche, aí na volta eu vou concluir essa palavra, tá, esse estudo, e a gente vai para a ministração, para a segunda ministração, e vamos estar em oração depois junto com o pastor Rafa, tá bom? Deixa então a Bíblia aí aberta.